Dicas da Fundação Procon. Chega uma época do ano agora, alta temporada, é a época que todo mundo vai contratar serviços de viagem, pacotes turísticos, locação de imóveis. Todos esses serviços exigem cuidados e a Fundação Procon está aqui para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas para que você não tenha problemas lá na frente. 1512 é o telefone que está aqui na hora de uma contratação. Qualquer dúvida, telefone que o pessoal está habilitado a te ajudar, a te orientar. Aliás, é um dos grandes motivos de consulta aqui no Procon, não é mesmo? Sim, também é um dos grandes motivos. Então vamos falar sobre contratação de serviços e pacotes turísticos. A época do ano é super importante, você organizar com antecedência a sua viagem também é super importante. Alta temporada você sabe que é mais caro, então se você puder viajar na baixa temporada, fora das férias, fora dos feriados, você já faz uma grande economia. Mas essa época é muito tentadora, a gente sabe disso, portanto, fique atento com a contratação, com todos os serviços prestados, tudo isso tem que estar por escrito nesse contrato, né, Cláudia? Sempre por escrito, inclusive os dias que você vai ter para usufruir, o hotel que você vai ficar e os serviços que estão inclusos. Transportes, translados, exatamente, tudo. Translados. Tá legal. Uma vez escolhido, você vai optar por pacotes individuais, que te dá, então, roteiros específicos, né? Um pouco mais de liberdade aí para você fazer os passeios. Esses, normalmente, são um pouco mais caros do que as excursões, que são pacotes fechados, já com os roteiros pré-determinados. Então, preste atenção, seja um caso ou outro, tudo sempre por escrito, sempre documentado para que você saiba o que está incluso ou não nesses pacotes. Isso é super importante, né, Cláudia? Sim. Os pacotes individuais, como você falou, você mesmo escolhe o hotel que você quer ficar, o roteiro que você vai fazer. Mas não é por ser tão individual que você não deve fazer por escrito. Aí é mais importante ainda. E a excursão, ela já é algo mais pré-determinado, horários pré-determinados, um grupo maior, mas muitas vezes também é mais barato. Então você opta, mas sempre por escrito. Sempre por escrito, isso é super importante. Pesquisa de preço, você já sabe disso, tem muitos preços que acabam, inclusive os serviços secundários, acabam ficando um pouco mais caros, não é mesmo? Aquele passeio, aquela excursão, aquele passeio de escuna acaba sendo mais caro nessa época do ano, portanto, atenção. Agora, cruzeiros marítimos, aí é um lance muito bacana que está acontecendo aqui no país, essa época do ano, e você precisa ficar atento, porque os cruzeiros marítimos, pelo fato do brasileiro não estar muito acostumado a esse tipo de passeio, não é verdade? Muitas vezes causa aí alguns problemas. Você vê lá um preço anunciado, quando você entra na embarcação, você percebe que é uma cabine interna, próximo a elevadores, próximo a casa de máquinas, é barulhento. Uma vez escolhido... É muito mais difícil. O melhor é quando você for adquirir, pedir um mapa desse navio e verificar tudo isso. Se vale a pena pagar mais barato, mas de repente ficar um lugar um pouco mais barulhento. Porque elevadores, sempre há festas no navio, a casa de máquinas. E não só isso, é interessante ficar atento que o preço dos objetos dentro do navio, se houver lojas, muitas vezes é em dólar, porque você está em águas estrangeiras. Tá certo, isso é super importante, então fique atento. Agora, uma vez também comprado esse pacote, tudo por escrito, tanto no navio como parte terrestre, quanto parte aérea, sempre documentado. E se você, de repente, viu uma oferta no jornal ou numa revista, Cláudia, o que a gente faz quando a gente percebe uma oferta e depois que viajou não foi bem aquilo que aconteceu? Isso. Também é muito importante ele guardar essa oferta, seja no jornal, na revista. Grampeia, guarda, isso faz parte do contrato pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, olha, se nada disso foi cumprido, ao término da sua viagem, você tem até 30 dias para fazer essa reclamação, né? Assim? Exatamente. E faça por escrito. Se for possível, você pode tentar resolver com o guia ou com a pessoa que te recepciona no local. E se não for possível, ao retornar, faça por escrito a empresa que te vendeu. Tá certo. E olha, o Código de Defesa do Consumidor assegura você aí toda a orientação, inclusive para você ser ressarcido desses valores, caso esse sistema não tenha sido exatamente executado conforme anunciado, é isso? Exatamente. Então, olha, gente, fica atento, inclusive com relação a cancelamentos. Como é o procedimento com relação ao cancelamento? Quando a empresa cancela ou uma viagem inteira, uma parte do roteiro, como é que funciona? Quando a empresa que cancela, se ela cancelar a viagem inteira, ela deve devolver tudo, isso sem considerar os danos morais caso a pessoa tenha, porque às vezes ela não tem mais tempo de fazer outra viagem, ou era uma viagem de ano novo, uma viagem de formatura. Então, ela deve devolver tudo. Caso seja uma parte do passeio, se a pessoa pagou por esse passeio, ela deve reembolsar também. Tá certo. Então, fique atento. Você tem essas duas formas. Agora, vamos falar sobre ficha de roteiro de viagem, que é um negócio desenvolvido muito bacana para te garantir aí algumas... Exatamente. A Fundação Procon e as entidades de classe ABAV São Paulo, Sindetur São Paulo e Brastoa fizeram uma ficha de roteiro de viagem que nada mais é que um roteiro onde você anota todos os itens que você adquiriu, inclusive detalhes quanto a documentos necessários, vacinas, cabe todas as informações lá para que não haja tanto atrito. Inclusive sobre as autorizações para embarcar um menor de idade, seja em território nacional ou em território internacional, procure saber com a agência, com a empresa, com a companhia aérea, de todas as autorizações, para que você não seja surpreendido na última hora.
Gente, é muita informação. 1512 é o telefone da Fundação Procon para você ter essas orientações aqui ou outras de forma muito mais detalhada e fazer a sua viagem aí de lazer com toda a tranquilidade, não é mesmo? Com certeza. A contratação é importante para que você tenha um bom lazer. Isso tudo é Fundação Procon 1512 para você.